Certo, pessoal. Então a gente vai continuar aquele mesmo programa que eu acabei de falar para vocês. Acabei de fazer no papel. Eu vou deixar aqui embaixo, né, a questão na descrição do vídeo. E quem está no Google Sala de Aula pode ver. Eu vou também colocar aquele mesmo material que eu fui rabiscando para vocês verem da Zoom, né, numa imagem melhor. Eu vou gerar um PDFzinho com aquelas fotos desse material. Tá? Então, bora colocar aqui, eu vou abrir um novo arquivo. Aí eu vou fazer aquela minha questão, né? Aquela minha questão era... depois eu coloco exatamente aqui, mas eu vou colocar aqui. Qual a idade de uma pessoa sendo que sabemos apenas seu ano de nascimento. Não lembro exatamente como tá, mas depois eu coloco, mas o contexto é o mesmo. Isso é uma pergunta, né? Isso que eu fiz aqui, né? Eu coloquei barra, é um comentário, né? Eu já falei isso anteriormente, então eu posso comentar uma linha do código, deixar, como eu estou fazendo aqui, uma questão, uma observação naquele método, naquela variável, então serve isso. Tem outras formas de comentar, depois eu mostro para vocês. Tá, então a outra coisa... Tá, só isso aí, eu não lembro o restante. Depois a gente coloca aqui. Tá, então isso aqui já ficou claro, né? Eu explico lá no outro vídeo, então se você não viu, dá uma olhadinha lá que eu explico melhor essa questão aqui do escreva, né? Do escreva mundo, mostro na tela. Então executando aqui, deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui, certo? Executando aqui, ó, essa linha aqui, olá mundo, né? Na tela aparece a seguinte informação, né? Olá mundo, né? Impresso é aquilo, como eu falei, é como se estivesse sendo mostrado para o usuário aquele resultado final. Então, vamos lá, bora fazer a nossa questão, bora pegar tudo que tem aqui. Poderia deixar isso aí só substituir, mas bora fazer do zero. Então, na minha questão, eu vou informar, né, o usuário. A gente não está trabalhando ainda com entrada de dados, tá? Mas a ideia é que o usuário digite o ano de nascimento dele, né? Depois, a gente vai fazer isso depois, usando um método de entrada. Então, o usuário tem que entrar com o ano de nascimento dele, né? No caso do exemplo que a gente fez, o usuário nasceu em 2000, né? E depois a gente calcula, né, com base no ano que ele nasceu, a idade dele, certo? Então aqui eu vou ter variáveis inteiras. Já expliquei também por que inteiro, né? Repara que eu escrevi inteiras, né? Vocês entenderam, né? Inteiras, né? Mas o computador não entendeu. Ó, a expressão não faz sentido se estiver sozinho no código. Você deve atribuir uma expressão. Ou seja, ele não encontrou inteiras no programa, né? Essa palavra inteiras. Então, a palavra não é inteira, né? Ele só vai entender se eu colocar inteiro, né? Inteiro é o tipo de dado, né? Inteiro. Reparem que ele ficou azulzinho, porque é uma palavra-chave, né? É um tipo de dado, então ele reconhece como uma palavra-chave de dados, né? Se eu colocar aqui real, também, caractere, no visual ele aceita caractere, né? E se eu estiver fazendo no papel também, quem estiver lendo, inclusive eu, se eu estiver lendo e tiver caractere, eu também vou aceitar, certo? Mas aqui ele só reconhece caractere, tá bom? Então, tem outras palavras-chave, programa, palavra-chave, função, só que são palavras-chave que tem uma outra função. Então, por isso que ele muda a cor. Ele é bem didático, né, o Portugal Studio, então a gente vai ver muito isso por aqui, certo? Então, inteiro. Minhas variáveis inteiras, eu tenho o ano de nascimento, né? Vou colocar igual como eu fiz no papel, tá bom? Ano de nascimento, ano atual. Lembrando do padrão, tá, pessoal? Né? Aqui eu tenho o padrão que eu estou usando, é Camel Case, certo? Onde cada palavra, né, ó, começa com letra minúscula, certo? E a próxima letra é maiúscula, certo? Foi aquele exemplo da hashtag que eu coloquei aqui. Eu até brinquei, coloquei aqui lá no papel, hashtag melhor
aula do mundo. Reparem que fica difícil, né? Vocês já fizeram, olharam uma hashtag e realmente é complicado. O que o cara escreveu aqui? Minha foto bonitinha no meu lugar preferido. Fica horrível de ler, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o A maiúsculo aqui, o D maiúsculo e o M, eu fiz esse exemplo no papel também, ele vai... Deixa eu comentar aqui para ficar melhor. Né? Fica mais fácil de ler, certo? Então, por isso que a gente usa esse padrão aqui de nomenclatura das nossas variáveis. Beleza. E uma outra informação que eu vou ter é o idade, ou uma outra variável, no caso tem que declarar. Lembrando que a partir do momento que ele lê essa linha aqui, ele cria as variáveis no nosso programa, né? Ela fica na memória, enquanto o programa está sendo executado. Então, eu venho aqui, variável, idade, como eu falei, nós ainda não vamos pedir para o usuário digitar essa informação. Tinha gente fazendo isso, eu ainda não pedi isso, tá? Nós vamos fazer sim, até porque o usuário comum que estiver querendo resolver isso aqui é um problema, né, pessoal? É um problema que o cara não sabe a idade da pessoa e ele só sabe o ano de nascimento. Eu não sei calcular, não sei fazer um cálculo no papel, também não sei usar a calculadora. Então, eu vou digitar o ano, é como se eu tivesse perguntado, Siri, qual a minha idade, sendo que eu nasci no ano 2000? 21 anos, não é isso? Então, é isso que o computador está fazendo. A gente dá a informação para ele e ele retorna a idade, que é o que a gente quer saber. Então, vamos lá. Então, estou colocando direto aqui, né? Ano, nascimento. Atribuo o ano 2000, que foi o ano que a gente conversou, né? Coloco aqui ano atual. Idêntico, tá, pessoal? Idêntico como eu coloquei aqui, ó. Aqui em cima, as variáveis têm que ser exatamente iguais, tá? Se eu coloquei ano atual lá com A maiúsculo, eu tenho que colocar aqui embaixo também, ó. Viu? Ele já deu um erro aqui, ó. A variável ano atual não foi declarada nesse escopo. Ele não encontra ela. É aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? É o endereço dela, né? É assim que ele vai achar e usar aquele conteúdo lá de dentro, né? Que eu vou colocar. Então, se ela não existe, eu não tenho como ela usar para baixo, né? Nosso código, como eu já falei, ele vai de cima para baixo, né? Da esquerda para a direita. Então, ele vai lendo linha por linha. Se ele leu essa linha aqui, né? A minha linha 9. A minha linha 9, ele não encontrou essa variável aqui, ano atual, então ele não consegue trabalhar, ele não consegue identificar, ela não existe por código. Então eu tenho que usar exatamente igual como eu escrevi, certo? Beleza. Vamos lá. Deixa eu deixar com o zoom aqui. Tá. Então o que eu tenho que fazer agora? Idade é igual ano, mento, mais ano atual. Pronto. Matou a questão. Só isso. Acabou. Então, aqui, o que tem aqui dentro de ano de nascimento? Tem 2000 e aqui tenho o ano atual. O que ele vai fazer? Tem um erro aí, né, pessoal? Mas bora ver no que vai dar aqui. Eu quero mostrar para vocês. Escreva, né, para eu exibir a minha mensagem na tela com a minha resposta. E onde é que está a minha resposta? Idade. E idade está guardando o cálculo que eu estou fazendo, certo? Idade. Pronto. Bora executar aqui. Lembrando, Shift F6, né? Olha só. O atalho aqui, Shift F6. Ou clicando aqui, né? Para executar. Tá. Ó, deu 21. 21 não. 4021. Lembra que eu falei que tinha um erro? Qual é o erro, pessoal? Para eu fazer, lembrando que no vídeo passado, né, que eu coloquei desenhando lá tudinho, o que era? É o ano atual, né, menos o ano de nascimento.
Então não foi isso que eu fiz aqui, né? Além de ter invertido aqui, ó, se eu colocar aqui menos, ele já vai fazer uma subtração, né? Que já é o cálculo correto que a gente quer, a operação correta. Mas ele vai dar negativo, né? Por quê? Vai dar negativo porque eu coloquei o número menor na frente. Então ele tira 2021 de 2000, certo? Então é matemática, né? Não é questão de computador, não é computação isso. Então é questão de lógica, raciocínio e matemática, certo? Então o que a gente está fazendo aqui é a parte de lógica para o computador entender. Então, tá bom? Bora lá. Corrigir aqui, pronto, 21, certo? Mas é aquilo que eu falei no vídeo anterior, na tela, a gente não quer só que apareça 21, tá? A gente quer que apareça uma resposta melhorzinha, né? Bora colocar aqui uma frase, né? Vírgula. Então, ó, eu coloquei aqui qualquer coisa, tá? Isso aqui ficou bem claro, né, pessoal, aula passada. Então, claro, eu não posso colocar, eu tenho que colocar aqui uma frase coerente, né, com o meu programa, tá? Então, idade tá bem simples, idade Reparem que o idade e o 21 saíram colado bem aqui, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um espaço, bem aqui, ó. Bem aqui eu dou um espaço. Ó, agora eu tenho um espaço em branco, tá? O espaço em branco também conta como caractere, tá, pessoal? Lembrando, lembra das senhas de vocês, Facebook, né? Se tu colocar um espaço em branco, né, ele vai dar erro, não vai entrar, assim como o teu usuário. Então, fiquem atentos nisso, tá? Então, deixa um espacinho em branco aqui para a resposta ficar mais elegante. Ó, vou colocar 2 pontos aqui também. Ó. Ó, ele vai mudando aqui, certo? Então, tudo que tiver entre aspas, inclusive se eu escrever aqui idade com i, vai ser errado, certo? Por quê? Porque ele não é um editor de texto, a função dele não é corrigir. A função dele é dar a resposta do jeito que eu colocar aqui no código. Então, a idade, coloquei aqui, idade da pessoa é idade. De novo, por que idade aqui, vírgula, idade? Porque idade é onde está armazenado a minha resposta, né? A subtração entre o ano atual e o ano de nascimento. Fechou, certo? Então, vírgula. Eu posso usar aqui, no vídeo passado eu falei que posso usar tanto vírgula quanto mais. O que essa vírgula, esse mais está fazendo aqui? Ele está concatenando, tá, pessoal? Guarda essa palavra, concatenar. Ela está juntando, né, a minha string, o meu texto, com a minha resposta, certo? Poderia ter colocado aqui o meu cálculo direto, por exemplo? Bora ver. Façam esses testes, pessoal, tá? Usem o programa, vejam o que vai acontecer. Olha só, vou colocar aqui assim. Deu erro. Por quê? Ó, tipo incompatível na expressão inteira. Porque aqui ele está fazendo uma operação. Deixa eu colocar aqui. Ó. Deu 21. Viu? A mesma forma, precisava dessa variável aqui, idade, poderia ter colocado direto. Posso colocar, pessoal, mas não fica uma resposta elegante, entendeu? Aqui é pequenininho, eu estou fazendo só uma subtração, tá, que não fica tão feio. Mas se eu tivesse feito aqui, por exemplo, uma equação de segundo grau, que eu vou ter variável A, B, C, raiz de delta, então vai ficar um cálculo muito grande para eu colocar na resposta, não fica legal, entendeu? Então, normalmente eu crio minhas variáveis, né? Eu vou criar, por exemplo, como nesse caso da equação, raiz de 1, raiz 1, raiz 2, né? E depois eu coloco minha resposta aqui, né, adequadamente. Então fica mais elegante eu colocar dessa forma, certo? Então deixa eu voltar aqui para a idade, beleza? Tá, pegando aqui que a gente já fez esse algoritmo aqui, já detalhou ele, não tem mais nada para a gente falar praticamente. Bora entrar com a questão do usuário digitar, né? Como eu falei, normalmente, claro, a gente faz os programas para resolver alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ano de nascimento da pessoa, a gente vai deixar o ano atual fixo aqui, 2021,
Mas o ano de nascimento, a gente vai pedir para a pessoa digitar, tá? Como é que eu faço? Eu uso essa variável, essa função aqui, o layer, né? Esse método aqui, layer. Esse método, layer, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para te digitar, ele vai te forçar para que digite. Olha só, vou dar o play. Quando ele cair nessa linha aqui, na linha 11, olha, ó, quando ele cair na linha 11, o que ele vai fazer? Ó, o que aconteceu? Aparentemente nada, né? Mas olha aqui no cantinho com atenção. Tá vendo? O que isso indica, pessoal? Indica que eu posso digitar alguma coisa, como se fosse aquela barra de digitação piscando, né? Então o que eu vou digitar aqui? Mantendo o mesmo exemplo que a gente estava fazendo, bora colocar aqui 2000, tá? Aí o que eu faço? Enter. Pronto. A idade da pessoa é 21, entendeu? Como é que o meu programa fez? Meu programa iniciou, aqui ó, início, né? Programa, essa linha aqui, qual a idade da pessoa? Está sendo totalmente ignorada pelo computador, pessoal, tá? Ele não está levando em consideração nenhuma que está aqui, nessa linha 1. Ele está começando aqui, ó, certo? Por quê? Porque está comentada, já expliquei isso aí, né? Certo? Então, vamos lá. Programa, abre chave, ele vai lendo tudo isso, pessoal, tá? Ele está abrindo um bloco aqui, né, de instruções. Então, vem aqui função início, uma palavra-chave. Início também é uma palavra-chave. Tem que estar, não pode estar com acento, tá? Tem que estar escrito dessa forma, entendeu? Esse início aqui é o que torna o meu programa executável, tá bom? Mas não precisa aprender isso agora, tá? A gente vai ver isso depois, tá? Mas só essa estrutura aqui para deixar claro, como a gente já conversou várias vezes, tá? Então vem aqui, próxima linha, inteiro, ano de nascimento, criar variáveis, né? É um espaço que ele guarda, que ele cria para armazenar tudo isso aí, coisas do tipo inteiro, informações, dados do tipo inteiro, já conversamos também sobre isso. Então, quando ele cai aqui, não tem nada aqui, ele vem para cá, tá? Quando ele cai nessa linha aqui, ele encontra aqui esse método layer, né? O layer vai fazer exatamente isso, ele vai captar, né, essa entrada de dados, então ele espera que tu digite alguma coisa nele, certo? E o que é que tu pode colocar aqui? Se eu colocar, ó, apareceu aqui, se eu colocar aqui A, ó, ocorreu um erro. Por quê? Porque é do tipo inteiro e o valor informado foi de outro tipo. Quando eu crio a variável aqui em cima do tipo inteiro, eu só posso colocar dentro coisas do tipo inteiro. Se eu colocar 2,5, não vai dar certo também, né? Bora fazer o teste aqui? 2,5. Também, mesma coisa. Por quê? Porque é do tipo inteiro, então só posso colocar coisas do tipo inteiro. Eu lembro que em alguma aula que eu postei para vocês lá pelo WhatsApp, aquele joguinho de criança onde tinha que colocar formas, né? Então triângulo eu coloco triângulo, círculo eu colocava círculo, né? Quadrado, quadrado e assim por diante, né? Beleza. Então, bora executar mais uma vez aqui. Vou colocar aqui 1992. A pessoa tem 29 anos, certo? Tá, mas aí, pessoal, outra coisa aqui. Então, o layer faz isso. Ele já capta, né? Eu não preciso colocar... mas normalmente, quando a gente abre um programa e tem que fazer isso, tá assim, digite o ano de nascimento, não é isso? Tá lá porque alguém colocou. Tá lá porque esclarece para o usuário o que ele tem que fazer. Mas não é obrigatório, né, pessoal? Vocês viram que deu perfeitamente certo, mas eu, sem nenhuma mensagem, talvez fique um pouco confuso. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui um número qualquer, né? Deu 132 anos essa pessoa aí, certo? Eu tenho que colocar uma frase aqui. Eu vou colocar bem aqui a frase. Como é que eu faço para aparecer uma frase na tela? Escreva, né? Vou colocar aqui. Informe o ano de nascimento da pessoa, tá? Pronto, é isso que eu quero que apareça. Pronto. O que aconteceu? Não apareceu, né? Mas está aqui para eu digitar. Deixa eu colocar aqui. Apareceu aqui, informe o ano de nascimento da pessoa, aqui para baixo. Mas por quê? Vocês conseguiram pegar por quê?
Lembrando, o nosso programa, de novo, ele vem de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, ele vai lendo aqui, aqui, passa para a próxima linha, cria as variáveis. Perguntou aqui, olha. Perguntou aqui, ó, leu aqui, né? Perguntou o ano com leia, pediu uma entrada de dados, então leia isso. Não é só para pedir idade, só para pedir número, é para pedir qualquer coisa. Ele pede uma entrada de dados para você digitar com o teclado. É isso que esse método faz, tá? Então, leu aqui, eu digitei, ó, digitei 1998, né? Aí o ano atual, leu essa linha daqui, leu essa linha daqui onde ele faz o cálculo, né? Guardou aqui dentro, né, a idade da pessoa, que é 23 anos, né? Depois veio para cá, informe o ano de nascimento. Aí ele colocou aqui, informe. Ele guardou aqui a idade, né? E apareceu aqui depois. Depois ele fez essa linha. Então na tela, o momento que ele fez isso foi depois de atribuir a idade de 23 anos aqui referente a esse cálculo aqui dentro, certo? Então desce, aparece na tela isso daqui, e a idade da pessoa é tudo junto, olha. A idade da pessoa é tudo junto na mesma linha, tá? Porque eu não coloquei quebra de linha. Já vou mostrar isso aí da quebra de linha, tá? Mas o que está faltando? Esse escreva aqui, eu quero que ele apareça antes de eu digitar. Então o que eu faço? Eu coloco ele antes de eu digitar. Né? Eu vou aqui, vou recortar. Colocar ele aqui nessa linha. Pronto. Então, ou seja, o meu programa vai seguir essa ordem. Eu venho daqui, né? Desço, crio, declaro minhas variáveis. Declarar, pessoal, essa palavra é importante, tá? Vocês falarem corretamente. Então, escreva, informe, vai aparecer na tela, informe o ano de nascimento. Aí ele vai pedir a entrada de dados. E esse leia, reparem que, o que foi que eu fiz aqui? Essa entrada de dados, eu coloco leia, né? Eu capto essa entrada de dados, a informação que a pessoa vai digitar, e eu vou guardar onde? Aqui onde eu coloquei a minha variável entre parênteses, que é o meu ano de nascimento, certo? Então leia é o método, né, que eu vou captar essa entrada de dados, esse input, né? Então, e eu guardo onde? Eu referencio onde eu quero guardar entre parênteses, né? Eu quero guardar onde? Eu quero guardar em ano de nascimento, certo? Então, beleza, bora colocar aqui. Ó, informe o ano de nascimento da pessoa. Tá aparecendo bem aqui para eu digitar. Lembra? Eu não coloquei uma quebra de linha. Ah, normalmente é embaixo, né? Mas para colocar embaixo eu tenho que falar para o computador que eu quero que ele quebre a linha para eu depois, quando continuar meu código. A gente já vai fazer isso. Tá, vou colocar o ano de nascimento aqui. 2002. A pessoa tem 19 anos, certo? Beleza. Bora dar uma ajustada aqui. Vou colocar aqui /n. Como foi? Vou colocar uma bola qualquer aqui. /n. Pronto, eu tinha errado a barra. Então, quando eu coloco um /n, eu estou colocando uma quebra de linha, entendeu? Então, se eu colocar 2 /n, meu programa está sendo executado aqui, não vai deixar eu mexer no código. Vou colocar aqui /n. Ó, ele deu um espaço maior aqui. Deixa eu baixar. Ó, viu? Ele quebrou 2 vezes, deu 2 quebras de linha, certo? Beleza. Então, vou colocar aqui 1988. A pessoa tem 33 anos, tá? É isso, pessoal. Então, se eu quisesse colocar uma quebra de linha aqui, posso também. Se eu quiser colocar aqui e dar uma incrementada, posso colocar aqui, olha. Mais, abre aspas, anos. Ó. Vou colocar aqui, 1988 de novo. A pessoa tem 33 anos. A idade da pessoa é 33 anos. Então, olha, saiu grudadinho aqui o 33. Então, posso fazer o quê? Dou um espaço bem aqui, certo? Então, bora executar mais uma vez aqui. 2002.
a idade da pessoa é 19 anos. Pronto. Essa é a minha questão. A gente transformou um problema de raciocínio matemático lá, simples, uma coisa talvez do nosso dia a dia, uma pergunta qualquer, e transformou aqui no algoritmo em um programa de computador, certo? Com uma interação já. Eu espero que tenha ficado claro esse layer. Assistam com atenção, assistam várias vezes, até tentem fazer, tentem mudar as coisas como eu fiz, né? Colocar para cima, para baixo, ver como ficaria, testar vários tipos de entrada com números diferentes para ver se dá certo, confirma, tá bom? E qualquer coisa é só vocês me chamarem. Beleza, pessoal, abraço.